Neste Mundo e no Outro é um filme de 1946, dirigido por Michael Powell e Emeric Pressburger, e estrelado por David Niven, Kim Hunter, Roger Livesey e Marius Goring. Um aviador britânico durante a guerra escapa da morte, mas precisa apelar pela sua vida diante de uma corte celestial, esperando prolongar seu recém-iniciado romance com uma garota americana. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou o Aleph, e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 203, na nossa lista aí de 2001 filmes. A sinopse meio que diz tudo, né? O filme começa com esse aviador o avião dele tá em chamas, ele é o único sobrevivente no avião. Tem pelo menos um outro tripulante que já tá morto a essa altura e ele tá ali já sem nenhuma esperança de sair vivo. E ele se comunica com o rádio e com a central, né? E aí na central ele conversa com essa garota americana que ele não conhecia, né? Ele conhece ali, ele tá se comunicando só com a central, mas é ela que atende. E a princípio a conversa deles é meio confusa porque ele fica falando coisas que não fazem muito sentido e ela não entende porque que ele tá falando isso. Ele recita um poema do nada e ela fica, qual que é o seu nome? E ele recita um poema. E eles acabam tendo uma breve conversa ali, onde ele explica que ele vai pular porque ele prefere morrer na queda do que morrer queimado, que é o que vai acabar acontecendo se ele ficar dentro do avião. Ele explica que ele não tem paraquedas e que, né, não tem o que fazer. E é isso, ele se despede dela e pula pra morte. Só que o que acontece é que ele não morre. E aí ele cai na água, né, ele cai no mar e aí ele sai na praia. E ali no que ele se recupera, ele pede direções, ele tá perto da base, né, porque justamente ele tava se comunicando com o rádio e tal, porque ele tava perto da base aérea, ali na Inglaterra, né, durante a Segunda Guerra, né, a história, e aí a outra é americana, porque tava, tipo, os aliados ajudando, né, e bom, ele vai até a base, acaba encontrando com ela, na verdade, no caminho, e eles começam a conversar e fica, tipo, sou eu não sei como que eu tô vivo, mas sou eu que tava conversando contigo, né, e tal, e aí eles meio que começam um romance, eles meio que já se apaixonaram pelo rádio, eu acho que mais ela do que ele, porque ele na verdade estava meio focado em se despedir, né? Mas eles têm esse interesse aí que surgiu dessa situação de tensão e aí eles começam a namorar. Só que aí, enquanto isso, no mundo dos mortos, onde ele deveria estar, começa uma treta, porque tipo, cadê esse cara? Era pra você ter trazido esse cara. E tem esse personagem que o filme chama de Condutor 71, que é como se fosse um anjo da morte ali, né? O fato de ser o 71 faz eu pensar que a ideia é que tem vários, né? O mundo dos mortos é mostrado de um jeito bem empresa burocrática, que é algo que hoje em dia a gente já viu milhões de vezes. E eu fico muito curioso pra saber se esse filme inventou esse conceito, que muito possivelmente é um conceito que na verdade veio primeiro na literatura, mas se esse filme foi de repente o primeiro a fazer isso em imagens, né? Eu não encontrei nenhuma informação sobre isso, então por isso que eu tô dizendo que eu fico com essa curiosidade e eu vou continuar com ela, porque eu não encontrei uma resposta sobre isso. É o primeiro que a gente vê aqui que eu me lembre que aborda o assunto desse jeito, né? E bom, e aí esse é um grande problema, que ele não tá lá porque era pra ele ter sido levado, mas o condutor cometeu um erro e não levou o homem que era pra ter sido levado, porque morreu. Era pra ele ter morrido, pelo menos. E aí esse condutor desce e vai falar com o personagem do David Niven, né, que é o protagonista, o aviador, pra dizer, tipo, olha, houve um erro, na verdade era pra você estar morto, então eu queria te levar, você topa aí? E ele fala, tipo, não, mas agora eu tô apaixonado, agora eu vou ficar, porque agora eu tenho motivo pra ficar vivo. E aí o filme todo é essa ideia, essa tentativa de convencimento do condutor pra levar ele pro mundo dos mortos e o aviador querendo ficar com a mulher. Ele encontra pessoas, ele começa a contar a história dele pra ela, e aí ela leva ele até um médico que é amigo dela, e aí ele conta a história pro médico. Então fica uma coisa toda dele tentar convencer outras pessoas de que ele não tá maluco e de que realmente veio esse enviado do mundo dos mortos pra falar pra ele que ele precisava ir e tudo mais, e que isso não é loucura da cabeça dele, tem toda essa trama, né, dele tentar convencer. E bom, eu não vou entrar na resolução final do filme, porque acho que eu consigo conversar sem falar sobre isso, não é tão importante assim o jeito que o filme termina, mas é bem legal, essa é basicamente a história do filme, né, é ele tentando convencer a ficar, dá a entender pra mim que ninguém tem realmente poder pra arrastar ele, porque senão acho que seria o jeito mais fácil, né, de algum jeito precisam convencer ou oficializar a ideia de que ele tem que voltar, eu não sei, o filme não elabora muito nesse ponto. Mas bom, é isso. O Marius Goring é o ator que faz o papel do Condutor 71 e aparentemente ele queria muito fazer o papel do Peter, que é o aviador, que é o protagonista, mas o Powell
Pressburger estavam muito decididos a dar esse papel pro David Niven. Eu acho que é o segundo filme que a gente vê com ele aqui, né? Porque ele fez Morro dos Ventos Vivantes. E bom, eu acho que ficou muito legal, na verdade, porque eu acho que, bom, primeiro, o condutor é um personagem maravilhoso. E eu não sei... Eu até acho o David Niven um ótimo ator, mas eu não sei se o David Niven teria feito o condutor do jeito adequado, sabe? Porque ele é tipo um francês, que eu não sei, na verdade, se o ator é francês por acaso. Eu acho que ele é um francês caricato, sabe? É um francês meio... A ideia é que ele era nobre, né? Porque essas pessoas que a gente encontra no mundo dos mortos são pessoas que foram vivas em algum momento e que agora estão exercendo funções ali, né? Naquele mundo. E aí esse cara é essa pessoa que era um nobre enforcado, então ele tem um jeitinho meio de nobre, meio fresco, assim. E eu acho que ele é um personagem muito engraçado. É um estereótipo de um... É um estereótipo específico de francês, né? Não é nem o estereótipo do francês, mas de um francês específico. Mas eu acho que é um personagem muito engraçado, que eu não sei se o David Niven teria feito tão bem. E por outro lado, eu acho que o David Niven, ele é um cara... De novo, eu gosto dele. O que eu vou falar não é exatamente uma crítica, embora talvez pareça. Eu acho que ele tem uma cara de coitado. Ele tem uma cara de coitado. Não tem o David Niven tem uma cara de coitado. Que eu acho que funciona muito bem pra esse papel, sabe? Eu acho que combina muito com esse cara que tá ali entre a vida e a morte, no sentido talvez mais literal possível da expressão, que a gente simpatiza muito com ele. Ao mesmo tempo que ele é pra ser, tipo, um aviador, então meio que um herói de guerra, sei lá, o filme não trata desse jeito, né? O que eu acho que também faz parte de ser um filme britânico e não ser um filme americano. Mas o filme não trata muito desse jeito. E eu acho que ficou perfeito, assim. Sinceramente, eu acho que a escalação, como ficou, foi a decisão certa. Aparentemente, o Paul e o Pressburger, né, os diretores, foram pra Hollywood procurar uma atriz pra fazer o papel da June, que é a americana. Parece que eles não tinham ninguém muito em mente, não tinha alguém planejado, já que eles queriam. Fala que talvez eles estavam pensando numa atriz chamada Betty Field, que eu acho que a gente não viu aqui ainda. Talvez tenha visto em algum papel menor, eu não lembro. Mas não... parece que ela estava ocupada fazendo uma peça e... Então, não... Era a única que eles tinham pensado, não conseguiram ela. E aí, aparentemente, o Hitchcock, que, sei lá, conhecia eles ou conheceu nessa ocasião, é britânico, né? De repente já conhecia eles. Sugeriu pra eles a Kim Hunter, que é uma atriz que a gente já viu aqui. Ela é a protagonista no A Sétima Vítima. Ela é a protagonista que tá procurando a irmã que sumiu. E não é um filme do Hitchcock, né? É um filme do... Ai, não vou lembrar o nome do cara. É um filme dos filmes de terror lá, dos filmes B da RKO. Os filmes de terror B da RKO. Que não são tão B assim, mas é meio como eles chamavam. Então, ela apareceu ali e aí parece que foi o Hitchcock que sugeriu. Aparentemente, ela já tinha trabalhado com o Hitchcock meio que nos bastidores, assim. Parece que ele tinha usado ela pra ler cenas junto com a Ingrid Bergman. Mas assim, em coisas que não foram pro filme, né? Tipo, num ensaio e tal. E aí ele sugeriu. E aí ela era contratada do Selznick na época. Então os dois fizeram um acordo lá com o Selznick pra usar ela. E aí botaram ela nesse papel. Eu acho bom, eu acho que ela tá ótima aqui. É obviamente um filme muito melhor do que o outro filme que a gente viu com ela. O outro filme que a gente viu com ela é difícil avaliar porque o problema do filme não é ela, né? Mas eu também não acho que ela era grandes coisas. Nesse aqui, o papel dela ainda não é, tipo... Nesse filme, o papel dela em termos de atuação, assim, não é grandes coisas. O foco é muito mais no David Niven, no médico e no condutor. Eu acho que são os três principais papéis do filme, assim. Ela é o interesse amoroso, mas o foco não é ela, né? Então, ao mesmo tempo que ela aparece bastante, ela tem muito tempo de cena e tal, eu não acho que o papel dela é tão grandioso assim. Mas eu acho que ela tá bem no papel, tá direitinho. O filme teve uma grande pré-produção e boa parte dela, e boa parte do custo do filme, veio por causa de uma cena que eu não cheguei a comentar, porque eu guardei pra falar sobre ela agora, que é o seguinte. Num determinado momento, o Peter tá conversando com o condutor numa escada, e eles estão conversando sobre o fato de que ele vai ter que apelar pra corte celestial, sei lá, e ele precisa de um advogado. E aí eles ficam discutindo quem seria um bom advogado, e eles vão falando pessoas da história, assim, tipo Platão, Sócrates, sei lá, Shakespeare, pessoas diversas, assim, né? E eles ficam sugerindo quem que poderia ser, quem que de repente seria um melhor advogado pra te defender e tal. E essa conversa acontece numa escada rolante, que seria a escada para o céu. É importante que o filme nunca diz que o mundo dos mortos que aparece no filme é o céu católico. E isso aparentemente foi intencional. Parece que o Paul e o Pressburger não queriam que o filme ficasse... que a ideia do mundo dos mortos fosse restringida a uma crença específica. Então, por um lado, a gente tem alguns elementos que a gente pelo menos associa tradicionalmente ao catolicismo, como o fato de que os mortos recebem asas para meio que virarem anjos. Eu não lembro se chegam a usar o termo
anjos, mas eles recebem asas e tal. E então remete um pouco, mas isso nunca é dito. Isso nunca é dito no filme. Mas aí tem essa coisa aí dessa escada, que é uma escada rolante que precisou ser construída, né? Porque afinal de contas, é como se fazia as coisas na época. Segundo informações, levaram 3 meses pra fazer a escada e ela custou 3.000 libras, que seria o equivalente a 141 mil libras recentemente. Ela tinha 106 degraus e uma largura de 6 metros. Então, assim, é imensa. 6 metros de largura numa escada já é um negócio imenso, né? 106 degraus disso é um negócio mais imenso ainda. E ainda é rolante. Então, ela é mecânica, né? Ela precisa se movimentar. Então, assim, faz sentido. É engraçado porque ela não aparece... Tipo, ela aparece mais de uma vez no filme, mas assim, eu não sei o quanto... Bom, com certeza as cenas com a escada são muito impactantes. São muito, chamam muita atenção. Então, por esse lado, sim, né? Em termos de tempo de tela, eu acho que a escada não tem tanto tempo de tela. O que pode fazer parecer esse valor parecer não muito justificado. Mas eu acho que as cenas que ela aparece são muito impactantes. Essa escada, aparentemente, virou referência no cinema e em outras coisas, né? Mas principalmente no cinema. Até hoje, assim, tem um monte de coisa que faz essa referência. O filme, inclusive, quando foi lançado nos Estados Unidos, teve um problema que os, sei lá, responsáveis pela distribuição americana não gostaram do título original. Porque o título original do filme é A Matter of Life and Death. Então, tipo, uma questão de vida ou morte, né? Ou uma questão de vida e morte. Talvez faça diferença aí essa palavra. E eles argumentavam que nenhum filme com a palavra morte fez sucesso nunca. E aí eles não queriam que o filme tivesse esse título nos Estados Unidos, porque eles achavam que a palavra morte ia afastar o público. Então eles mudaram o nome do filme pra Stairway to Heaven, né? Escada para o céu. Não encontro nenhuma informação sobre o fato de que isso possa ter influenciado a música do Led Zeppelin de algum jeito. Eu acho que o conceito da escada para o céu era um conceito que já existia antes, né? Então eu não acho que esse filme inventou nem esse termo. Provavelmente não inventou. Nem o termo, nem o conceito da escada eu não acho que deve ter sido inventado nesse filme. De novo, eu não vi nenhum lugar falando isso. Então a Wikipedia não falava nada sobre isso. Eu acho que é o tipo de coisa que seria dito se fosse, né? Geralmente eu acho que é o tipo de coisa que costuma ser comentado. Como eu sempre falo, eu também não consigo fazer uma pesquisa muito profunda pra cada filme que eu posto aqui, senão eu não conseguiria estar fazendo vídeos na frequência que eu tô fazendo, né? Não seria possível. Mas bom, aparentemente, além disso, o filme foi um grande sucesso. Acho que tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. O filme foi um sucesso de crítica. A crítica amou o filme. E é isso, vamos dar uma olhada no livro. Depois de eu ler o livro, eu falo mais minhas opiniões, né? O livro começa falando uma coisa que eu até li sobre, mas não achei, sei lá, talvez não tão relevante assim. É que o propósito inicial do filme veio de uma ideia de melhorar a relação entre britânicos e americanos, que estava meio estremecida, aparentemente, no contexto da guerra, porque... não vou entrar nesse detalhe porque sai fora do filme, mas pra falar bem resumidamente, havia muito incômodo por parte dos britânicos que sofreram tanto na guerra e lutaram, né, tanto ativamente atacando como, tipo, foram vítimas dela, com a ideia dos americanos que chegaram de longe e vieram, sei lá, se meter no assunto, meio como salvadores, sabe, sem ter sofrido as coisas que os britânicos sofreram e chegavam por lá meio como se mandassem no lugar, sabe, e então havia essa treta aí nessa relação. E aí a ideia inicial de se fazer esse filme, então era muito importante que fosse um britânico e uma americana, veio com essa intenção aí, né, de fazer isso. O livro comenta uma coisa que eu deixei pra falar no final mesmo, que eu queria falar sobre o quanto eu gostei disso, que eu achei muito legal, que é o fato de que as cenas na Terra, né, no mundo dos vivos, são todas coloridas. E as cenas no mundo dos mortos são em preto e branco. E eu achei uma escolha muito interessante, porque parece pra mim que muita gente pensaria o contrário, né? Pensaria em fazer o contrário. É tipo o Mágico de Oz, né? O Mágico de Oz faz o contrário. Tipo, é um mundo normal, é preto e branco, e aí o outro mundo, que é fantasioso, sobrenatural, é colorido, né? E aparentemente, eu não sei se foi o Powell ou o Pressburger, mas um dos dois deu a declaração dizendo: o mundo real a gente sabe que é colorido, o outro a gente não sabe como é. Então, se algum podia ser diferente, tinha que ser o outro, né? E eu acho essa ideia bem interessante, né? Tipo, a gente tá vendo, a gente sabe que o nosso mundo é colorido. Então, o outro dá pra você criar a ideia de que é diferente. E eu acho que ficou muito legal no filme, muito interessante. O filme faz várias transições, inclusive, usando dissolução pra entrar e sair a cor. Eu acho que principalmente sair, mas eu acho que pra entrar também. Então, você tem, tipo... Você não tem trocas bruscas,
né? Não é tipo, tem um corte aqui, tava em preto e branco, pum, cortou, tá colorido. Não, ele faz um efeitinho em que, sei lá, a câmera vai dando um zoom, ou tirando um zoom, e a cor vai vindo, assim, que eu acho que fica bem legal. Então eu achei essa uma ideia genial, assim, eu acho que ficou muito interessante no filme. Ajuda você a sempre saber exatamente onde você tá. Sinceramente, os lugares são todos bem diferentes, mas eu acho que ajuda a dar uma composição visual pra cada um dos lugares, que ficou muito legal. Gostei bastante. O livro também comenta que o filme tem uma cena do ponto de vista de um globo ocular que deixaria Salvador Dalí orgulhoso. Não sei a questão do Salvador Dalí, mas é uma cena curiosa, realmente. É uma cena bem interessante. É isso, né? É o que fala. É uma cena que a câmera é como se fosse o olho, e aí a pálpebra vai fechando, assim. Você vê as pálpebras fechando com uma nitidez que a gente não consegue ver na vida real, porque, né, a gente não consegue ver nossas pálpebras fechando nitidamente, né? Pra gente só vai ficando escuro, né? Mas aí é uma cena interessante, assim. É tipo uma cena no filme, não é algo tão grandioso, mas eu achei uma cena interessante também quando eu assisti. E é isso, sinceramente, eu acho que o livro não justifica muito a presença desse filme na lista. Eu não acho nem que ele usa muitos adjetivos pra dizer que o filme é maravilhoso como ele faz em outros filmes, o que me espanta, porque eu achei o filme absolutamente maravilhoso. Eu amei o filme, é muito bom. De verdade, assim, eu gostei muito desse filme. Eu acho que é um dos melhores, assim, que eu assisti ultimamente. Eu não sei, né, eu tenho visto muito filme recente, porque eu tô gravando, enquanto eu tô gravando esse aqui, eu tô gravando os filmes do Oscar, que eu acho que a hora que esse vídeo for no ar já vão ter saído todos. Acho que o Oscar já vai ter até acontecido. Mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda tô fazendo os vídeos do Oscar, pelo menos alguns deles. Então eu tenho visto muito filme recente, mas eu achei esse filme absolutamente maravilhoso, maravilhoso. De verdade, assim, gostei muito, recomendo bastante. Achei um filme muito criativo, e eu acho que esse é um ponto que pega demais pra mim, né? Enxergar a criatividade no filme, sabe? Saber que eu tô vendo uma coisa que é diferente de outros que eu vi. Eu sinto que eu sempre reclamo isso aqui, que tem muito filme muito parecido, né? É uma reclamação que eu faço com frequência. Então, inevitavelmente, quando eu vejo um filme que não é parecido com os outros, eu vou achar o máximo, né? Claro que ele ainda pode ser ruim, né? Pode ser diferente e ruim. Mas nossa, achei maravilhoso, de verdade, assim. Recomendo muito. Eu acho que é um dos melhores filmes recentes, assim, na lista. Recente no ponto em que eu tô na lista. É entre os melhores, assim, de verdade. É um filme que eu não conhecia, nunca tinha visto, mas a princípio botaria na minha lista tranquilamente. Gostei bastante. Mas é isso. Se vocês já viram esse filme, deixa aí nos comentários. Fala comigo o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!